E aí, galera! Aí, ó! Hoje é sábado, hoje tem! Olha só, a galera da Max convidou pra vir conversar com vocês, que a gente nunca tem oportunidade. E aí, o que é bacana dessas feiras é justamente a gente poder conversar com a galera e trocar alguma ideia sobre o que de fato significa tudo isso aqui. Que não é só uma galera que tá indo às escuras, ficar indo pra fazer força à toa, é uma galera que tá buscando melhorar o físico, melhorar a vida e melhorar a saúde. A maioria das dúvidas que a gente tem, na realidade, são acerca das coisas que a gente deixa de fazer certo e não necessariamente do que a gente faz errado. Muita coisa a gente faz errado. E eu falo pra vocês porque eu treino há 25 anos e assim, eu comecei fazendo errado. Eu comecei numa época que não tinha informação. Estar numa feira assim significa buscar informação e buscar informação que você possa começar a deixar de errar. Você não precisa acertar, mas pelo menos não erre. Porque o erro, além de fazer com que você não atinja o que você quer, ele te atrasa. O tempo passa, você deixa de ganhar aquilo que você quer. E quando você deixa de ganhar aquilo que você quer, o que acaba acontecendo é que você começa a desanimar. E desanimar nisso daqui significa que você começa a perder a crença em você. E isso é caro demais. Isso para a nossa vida custa. Porque se você tem força para ir todo dia treinar, se você tem força para ir levantar um peso muito maior do que o seu, e você faz isso porque você acredita que em um determinado momento você vai ser aquilo que você quer ser, você tem força para fazer absolutamente qualquer coisa. O Muzi Responde, ele foi feito justamente para eu saber o que as pessoas tinham dificuldade em compreender, em por que tudo estava dando tão errado. E assim, é muito importante a gente entender o que você está disposto a fazer para chegar onde você quer chegar. Isso é difícil. Todo mundo acha que é simples, que você simplesmente empurra uma quantidade absurda de peso, come pra caramba e beleza, vai chegar no resultado. E não é assim. Quando você descobre que não é assim, você começa a buscar um outro tipo de resposta. Então, é a droga, é aquilo, é outro. Ah, é porque o fulano toma pra caralho. E não é isso. Não é isso porque ninguém consegue sobreviver muito tempo fazendo uma coisa errada. E mais que isso, ninguém consegue ter o bom resultado. Aquele resultado que te chama atenção, aquele resultado que te dá admiração, aquele resultado que fala assim, poxa, isso vale a pena fazer todo dia. O que eu vou trazer para vocês é diferenciar algumas coisas. É diferenciar o que é estética, o que é esportiva e o que é culturismo. Quando vocês têm, por exemplo, uma mulher que quer trabalhar com estética, ela quer só melhorar um pouquinho do físico dela, o que ela está disposta a fazer? O que ela precisa fazer? O que ela precisa acreditar para ela manter um físico numa mulher, por exemplo, de 40 anos, 30 anos, que tenha 2, 3 filhos e que queira ficar de acordo com o que ela acha legal? Primeira coisa que vocês vão trabalhar é justamente saber que essa pessoa vai ter uma vida social. Saber que essa pessoa ela vai usar, por exemplo, a alimentação como um recurso básico, mas ela não tem à disposição tempo, ela não tem à disposição logística para fazer 11 refeições por dia como se fosse um bodybuilder. E quando você percebe isso, você consegue entregar para essa pessoa exatamente o que ela quer, que é uma estratégia adequada para aquilo que ela pode fazer. É isso que as pessoas querem. Olha, eu posso fazer isso, Paulo, o que dá para fazer com isso aqui? E você entrega para ela aquilo ali. Quando a coisa começa a ficar profissional, começa a ficar diferente. Quando você tem um indivíduo que é um atleta profissional, a conversa é outra, porque se a profissão dele é ter resultado, esse cara vai obrigatoriamente ter um compromisso, e esse compromisso é diferente. Esse sujeito já não adianta querer ser convencido a fazer dieta, ser convencido a treinar. É muita gente que hoje vai para academia, por exemplo, e não gosta de treinar. Faz dieta, mas não gosta do que está fazendo. E a primeira oportunidade onde aperta o calo, o sujeito estoura na comida e para de treinar e desiste daquilo que quer fazer. Agora, culturismo é um pouco mais difícil, porque quando você vê o culturista, esse cara ele não está buscando simplesmente ganhar uma luta, ele não está buscando simplesmente correr mais rápido, levantar mais peso. Ele precisa dessa capacidade física para transformar o físico dele. Então o objetivo é um pouco mais delicado. De todos os esportes que vocês conhecem, futebol, basquete, voleibol, a dieta
ela é um acessório fundamental, mas ela não é uma coisa tão obrigatória assim, porque se o sujeito ele tem um brilho, ele tem uma estrela, ele vai conseguir melhorar, independente se a dieta dele é muito boa, se o treino é muito bom. Com o fisiculturismo, não. Esse cara é muito bom, só que ser muito bom nunca vai superar o sujeito que trabalha muito bem. E trabalhar muito bem significa que esse sujeito ele é capaz de fazer uma alimentação adequada para o treinamento e conseguir o melhor resultado desse binômio. Quando ele treina muito bem no fisiculturismo, ele entende algumas coisas. Primeiro, ele precisa ter rotina, ele precisa ter um horário fixo para trabalhar, ele precisa ter um horário fixo para treinar, ele precisa ter um horário fixo para se alimentar. E a vida dele, o hobby dele, ou o game, se torna o quê? Ele errar o menos possível nisso. Por quê? Se a gente sente falta de dormir, por exemplo, sempre no mesmo horário, imagina se o seu corpo vai conseguir treinar um dia em um horário, um dia no outro horário, tendo um tempo variável de repouso, um tempo variável de preparo. Depois que você treinou, o seu corpo está recuperando. Depois que ele se recuperou, ele está se adaptando e criando o músculo que você determinou. Só que quando você passa dessa fase, o seu corpo começa a se preparar de novo para um novo treinamento. E se esse intervalo é sempre regular, o seu corpo começa a se acostumar a se preparar o melhor possível nesse intervalo. Quando você tem um recurso atrás disso, alimentar, quando você tem uma estratégia inserida nisso, não é só o seu músculo que aumenta, é sua capacidade física de responder aquilo que melhora também. Um dos erros mais comuns é a galera achar que vai secar e vai ficar com um corpo maravilhoso. Na realidade, isso não é bem assim. Quando você olha um corredor de maratona, ele tem 8,5% de gordura corporal do mesmo jeito que um fisiculturista. E por que o físico dele não é tão bacana? Porque a pele fina é só uma das coisas que a gente procura. Quando a gente olha um fisiculturista, a gente está olhando a pele fina com muito músculo embaixo. E isso é difícil de você conquistar. Por quê? Quanto mais fina a sua pele, menos reserva você tem de músculo para poder sustentar esse músculo quando você está em repouso. Ou seja, qualquer desequilíbrio energético que você tem, o seu corpo abre a mão do músculo e deixa ele embora e você não consegue fixar. Outro erro, quando a gente olha, por exemplo, para o esporte, é pensar em peso. Todo mundo pensa, eu quero chegar a 100 quilos, eu quero chegar a 110 quilos, eu quero chegar a 115 quilos. Mas não é por aí. Um físico bacana você conquista com 80 quilos. Se eu pudesse pegar para vocês fotos de caras com 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos e colocar uma do lado da outra e vocês observarem como se eles tivessem o mesmo tamanho, ou seja, eu regular o tamanho dessa foto para que eles tivessem a mesma estatura, vocês iam ver que os caras que parecem mais fortes são os caras de 80 quilos, porque são os que têm a menor cintura com maior tronco. E isso é a construção que a gente precisa fazer. Quando você começa a aumentar demais o peso, o que você começa a acontecer é engordar. E na realidade, esse é o terceiro erro mais clássico. O cara confundir o que é um físico com ganho de massa muscular com um físico que na realidade é só um físico cheio, um físico redondo. Isso não é ser atleta, isso não é off, isso é estar fora de peso. O sujeito que treina e que faz o esporte como profissão, ele nunca sobe o percentual dele para se tornar um sobrepeso, um obeso. Por quê? Porque se ele ganhou 30 quilos assim, ele vai ter que perder 32 para poder chegar num físico de qualidade. E qual é o grande problema? Você fazer essas mudanças no intervalo de um ano, o seu físico sofre. E se vocês observarem historicamente os atletas que vão fazendo isso, o físico deles não melhora ano a ano, o físico deles piora ano a ano. É um cara que entra cada vez mais com dificuldade de secar, é um cara que sobe no palco cada vez com mais dificuldade de manter massa, e é um físico muito delicado. Qualquer coisinha a mais que esse físico sofra, esse cara perde essa massa muscular e esse físico absolutamente desmonta. O tempo que demora para a gente pegar uma Miss Olímpia, por exemplo, e fazer com que ela perca 2% de gordura, é da ordem de 4 meses. Principalmente mulher. Por quê? Mulher não consegue sustentar massa muscular com tanta facilidade. E se você começar a querer fritar o físico dessa mulher para ela ficar pronta antes do tempo, ou então secar numa velocidade onde ela pague esse custo com massa, o que vai acontecer é que esse físico vai evoluir. E você vai ver uma menina que tinha um físico muito bom com 13% de gordura e ficou com um físico muito ruim com 10%. Só que ela ainda precisa chegar a 8%. E aí, dá para consertar? Não dá. Já foi. O período de preparação feminina é de 22 a 16 semanas. Você às vezes consegue preparar uma mulher para uma vez por ano, dependendo do tipo de maturidade muscular que ela tem.
Então não é um risco que você vai correr. O que isso é importante para nós que usamos o exemplo do atleta para aplicar para nós? É saber que não adianta você programar, falar, ah não, daqui um mês eu vou estar seco. Daqui um mês você pode estar muito bem seco como magro também, sem massa muscular, só para ter uma pele fina. E é isso que na maioria das vezes acontece. Quantas vezes vocês já escutaram o pessoal falar, pô, toda vez que eu tento ganhar massa eu engordo, toda vez que eu tento secar eu perco músculo. Isso é praticamente tudo que a gente acaba fazendo. E é o erro mais comum que a gente vê por aí. Outro erro é chegar num treinamento e fazer de uma forma onde você não esteja ali contraindo o músculo. Quando você vê um atleta se exercitando, o que você percebe? Que ele mantém a tensão no músculo o máximo de tempo possível, não tem perda. Então, um treino bom significa que a tensão do músculo não se perde. Ou seja, ele nunca trava o movimento no stop ósseo, ele nunca usa o tendão como se fosse um elástico. Aquela galera que faz o supino batendo no peito, aquele supino que quase quebra o externo. Isso é uma das coisas que demora muito para o pessoal aprender. Quando você entra numa sala de peso, você entra para manter a tensão muscular e não para levantar peso. Quem levanta peso é powerlifter, fisiculturista, ele ganha força para manter a tensão constante, para manter esse peso sob controle. Tanto é verdade isso, que na década de 80, na década de 90, houve um desafio de um sujeito que era um grande powerlifter para um outro sujeito que era o maior fisiculturista em termos de membro inferior que o mundo já conheceu. E por mais que o cara que fosse fisiculturista, ele tivesse uma coxa gigantesca, ele não era capaz de fazer com tanto peso quanto o powerlifter era. E o que foi legal? O que foi legal foi que o powerlifter, quando chegou a hora de fazer repetição, que é o que o fisiculturista faz, ele abriu o bico muito antes. O fisiculturista, com o mesmo peso que o powerlifter fez, 11 repetições, fez 23. Mais que o dobro. Ou seja, na escala de preparação física, quando vocês olham um fisiculturista e um powerlifter, o fisiculturista é o cara que faz mais repetição com maior peso. Por quê? Porque o cara que faz mais peso é o levantador de peso. E o cara que faz mais repetição é o sujeito do exercício de resistência. Então a gente fica, pessoal, no meio do caminho, sempre regulando esse estímulo. Para quê? Para que a força não caia muito, mas para que o número de repetições não seja excessivo. Erro 5, uma das coisas comuns. Ah, fazer dieta é cortar carboidrato. Infelizmente, se fosse fácil assim, e simplesmente cortar carboidrato para a gente ficar com um físico bom, todo mundo que está aqui já teria ficado com um físico excelente e se mantido numa boa. Porque eu tenho certeza que se eu falar para qualquer um de vocês que daqui 6 semanas você está com a pele da barriga fina que nem papel, você nunca mais põe 1 grama de açúcar na sua boca. E vocês provavelmente já fizeram isso e viram que isso não resolve. O grande problema de se cortar carboidrato é que vocês tiram um recurso do corpo de vocês que só o carboidrato pode dar, que é a formação de glicogênio, que é um tipo de energia diferente que você vai utilizar quando você está fazendo musculação. E isso interfere na saúde, tanto que existe uma série de trabalhos científicos mostrando que quando você corta carboidrato, por exemplo, à noite, a única coisa que você faz é piorar metabolicamente e aumentar a sua chance de ter diabetes. Mais que isso, quando você faz essa estratégia, a sua glicose matinal, ou seja, a sua quantidade de açúcar no sangue, ela já começa a piorar de um jeito onde muito médico, que às vezes não está preparado para olhar isso, ele vai querer te tratar. E ele não vai te tratar acertando sua alimentação, ele vai te tratar te dando um remédio. E aí depois você vai ter que tomar um remédio para cuidar do efeito colateral do remédio. Aí depois mais um terceiro remédio para cuidar do efeito colateral do segundo remédio. E assim sucessivamente, fazendo com que você, por um erro da sua alimentação, tenha uma aparência do ponto de vista de saúde de um cara doente. Às vezes a gente acha que é simplesmente aumentar tudo e que tudo vai melhorar. Ah, então vamos comer pra caramba, vamos tomar suplemento pra caramba, que o segredo é a quantidade. Não é bem assim. Isso, pessoal, chama aumento de frequência alimentar. É muito diferente de fracionamento. Quando uma pessoa fala para vocês, olha, tem que comer várias vezes ao dia, o que na realidade ela está falando é, você tem que pegar o que você vai comer num dia, dividir em várias vezes, e não somar mais uma refeição. Quando você soma mais uma refeição, você come a mais, a única coisa que acontece é, você ganha gordura,
e perde massa muscular. Por quê? Porque na realidade, toda vez que você ganha gordura, é como se o seu corpo bloqueasse por uma reação de estresse a sua capacidade de ganho de músculo. Quando você faz, então, a avaliação do que funciona em termos de suplementação para um atleta, ou aonde ela vai ajudar, a gente percebe que a suplementação para esses caras é uma coisa que sinaliza o seu corpo para fazer massa muscular. Do mesmo jeito que a doença, ela sinaliza para você perder massa, porque eu nunca conheci um cara doente que tivesse músculo, e não existe essa situação. Não tem um sujeito que tenha gordura e que esteja no metabolismo praticamente de doença que consiga ganhar ou sustentar a massa que tem. Quando você faz, então, esse processo, que é um processo de sinalização, a gente consegue fazer o contrário. Dá para você ensinar o seu organismo a ser um organismo fazedor de músculo. Porque, na realidade, a dificuldade é a gente fazer tanto músculo quanto a gente joga fora. E isso é muito importante porque muito do que a gente deixa de ganhar, ou que a gente não tem de massa muscular, é o que a gente deixa de ganhar porque a gente está perdendo demais. Os efeitos que você busca quando você usa suplementação, então, eles são efeitos delicados. O segredo de você trabalhar com isso é saber que horas que você vai usar esse suplemento. Tem um trabalho antigo, científico, de dois caras muito bacanas, Paul Cribb e Alan Hayes. Esses caras fizeram o seguinte: vou dar whey protein para uma galera. Só que para metade desse pessoal eu vou dar antes e depois do treino, metade eu vou dar de manhã e na hora de dormir. Se o whey protein fizer ganhar massa muscular, porque é só um alimento, não vai ter diferença. Quem toma antes do treino vai ter um resultado igual de quem toma antes de dormir e ao acordar. O que eles descobriram é que não é assim. O sujeito que usa antes e depois do treino, ele usa aquele recurso como um sinalizador para que ele ganhe massa muscular e aumente seu processo de recuperação. Portanto, quando vai se observando os gráficos que estão relacionados a essa melhora física, ela acontece principalmente quando o momento que você usa aquele recurso é estudado. Isso tem nome, pessoal, se chama nutrient timing. Quando você pega um nutricionista esportivo, quando você pega um nutrólogo esportivo, o que esses caras fazem principalmente? Pegam tudo que vocês estão fazendo, só que eles deem uma estratégia para que aquilo funcione. É a mesma coisa que você pegar e falar assim, ó, para dirigir é só você pisar no acelerador. Só que você não conta que tem que pisar na embreagem, que você tem que soltar ela progressivamente da forma que você acelera e que você tem que estar com a marcha engatada. Por quê? Porque parece que é claro, vou dirigir, vou acelerar. Vou ganhar massa muscular, não é simplesmente vou comer. É tal coisa eu tenho que usar tal horário, tal coisa tal horário, e assim sucessivamente. Porque é isso que vai começar a trazer o refinamento do resultado. O tipo de exercício que você faz também faz com que varie esse tipo de ganho. Os ganhos de massa muscular que acontecem com maior amplitude, eles têm um tempo certo. E são 1 hora, 3 horas e 5 horas depois do treino. E esses momentos são importantes porque são os momentos que vocês têm que saber que é mais importante para você conseguir comer. Por isso que quem treina à noite, logo antes de dormir, tem tanta dificuldade para ganhar massa muscular. Porque normalmente, no horário que esse sujeito ele tinha que estar se alimentando para poder sintetizar músculo, ele está dormindo, de jejum, jogando fora, inclusive aquele músculo que ele tem. Tentando correr atrás desse músculo no momento onde esse ponto já passou. Então ele vai conseguir construir muito menos massa muscular do que ele conseguiria se ele tivesse uma condição melhor. E por que eu falo isso para vocês? Só aqui eu falei para vocês de 6 erros básicos que fazem a diferença de um Mr. Olímpia e um Mr. Academia da Esquina. E ninguém quer ter um físico se esforçando pra caramba que não reflita o esforço que essa pessoa tem. Vem um santo e fala assim, pá, meu, isso daí é tudo bomba, é facinho. Não é bem assim. Não existe nenhum tipo de situação mágica. Pessoal, se existisse situação mágica, isso daqui não existia. Vocês não iam estar aqui. Ninguém ia estar aqui procurando uma forma diferente ou entender como é que você faz para ganhar massa muscular e perder gordura. A primeira pessoa que descobrisse essa medicação ou esse suplemento ou qualquer coisa assim, ela ia contar para 1, que ia contar para 3, e que no outro dia já ia ter 100 mil pessoas sabendo, andando que nem o Arnold Schwarzenegger na rua. E não é isso que acontece. Por isso, não existe situação simples. Situação simples, na realidade, é quando você compreende que você tem uma forma de trabalhar
para que o seu corpo responda mais. E isso começou num determinado momento, depois um sujeito chamado Kremer, estudar como é que era a liberação hormonal seguida do exercício. E como é que funciona isso? O que mais faz diferença é esse gráfico da barra vermelha, que é o maior, são os exercícios de força. Então, em 1992, esse cara chamado Kremer, ele falou o quê? Que o maior a maior produção de hormônio do crescimento, ele era secundário a exercício olímpico, ou levantamento de peso olímpico. Bom, então vamos resolver isso, todo mundo vamos fazer levantamento olímpico. O que aconteceu? Quase ninguém conseguiu, só com esse recurso, simplesmente mudando o treinamento, ganhar a massa muscular que desejava. E aí, um pouco mais tarde, dois pesquisadores, Fluke e Hoppeler, bem mais tarde na realidade, 2003, praticamente 11 anos depois, eles elucidaram o que era essa charada e descobriram o quê? Que não é bem por aí, que para você ganhar massa muscular, você tem que ter soma de 3 fatores, que são os fatores mecânicos, que geram microlesões e fazem ativação da célula muscular, com outros 3 fatores do organismo, que são fatores hormonais, ou seja, a pessoa tem que estar em ótima condição de saúde. Segundo, fatores metabólicos. Ela tem que estar com o metabolismo dela rodando bonitinho, e a única coisa que faz isso é a alimentação. E terceiro lugar, fatores neurais. Por quê? Quem que faz você treinar? É isso aqui, ó, é a cabeça. É o teu cérebro que faz você ir todo dia na academia e dar a maior força que você tem. É aquele dia que você, por exemplo, briga com sua namorada, você vai treinar, fazer aquele treino xoxo, que você devia ter ficado em casa descansando. Por quê? Porque a tua cabeça não estava boa. É aquele dia que seu namorado vira para você e fala assim, te fala uma grosseria, você vai para o treino, em vez de você fazer exercício, você vai descontar no peso. São esses detalhes que fazem com que a gente conscientemente faça um treino bom ou um treino ruim. E aí sim, a gente entra numa espiral aonde o treino bom, periodizado, associado a uma alimentação adequada, ele faz com que você tenha uma resposta orgânica adequada, essa resposta aumenta a sua força, e aí vocês entendem uma coisa muito importante. Só existe uma proporcionalidade entre o que você é e o que você pode fazer para melhorar o seu físico. E essa proporcionalidade é a capacidade física. Se você tem um sujeito que vai numa sala de musculação e faz 500 joules de trabalho, se ele passar a fazer 800 joules de trabalho, o corpo dele muda. Se ele passar para 1.200 joules de trabalho, o corpo dele muda mais ainda. Então, quando você olha um sujeito muito musculoso, de uma certeza você tem. Ele consegue treinar e resistir ao treinamento com muita capacidade. E isso é importante ser entendido, por quê? Porque não é só o quanto esse cara faz de peso, é o quanto ele faz de repetição, é o quanto ele precisa de intervalo, e o quanto ele consegue repousar, o quanto ele consegue descansar naquele período onde ele tem entre um treino e o treino seguinte. Basicamente, quando a gente vai olhar para o que é as pessoas que, por exemplo, abusam de outras substâncias para conseguir construir um físico, você olha físicos, por exemplo, que é de uma galera de 20 anos para cá. Pega, por exemplo, o pessoal da época do Schwarzenegger, já, que é o cara da feira. Pô, os homens tinham uma cintura pequenininha e um tronco grande. Pode ser que eles não tivessem o mesmo tamanho de braço, 62 de braço, 65 de braço. Pode ser que eles não tivessem 85 de coxa, 90 de coxa. Só que quando você olha o físico de um sujeito hoje da Open, o que estraga ele? É o tamanho da barriga. Então você vai olhar esse físico e vai falar, pô, eu vou pesar 160 quilos, mas eu vou ter uma pança. Isso não é um físico que te inspira. Tanto que hoje a gente olha para o físico do Schwarzenegger e você fala, pô, eu queria ter um físico assim, quando ele tinha 40 anos, quando ele tinha 30 anos. Você olha para um físico de um fisiculturista atual e às vezes aquilo você fala assim, puta, é legal, mas é legal para ver, não é uma coisa que eu queria ter. Eu preferia um físico menor. E é por isso, pessoal, que vocês veem que a categoria de Men's Physique, ela vem crescendo cada vez mais. Porque é uma coisa que você olha, por exemplo, e você fala, pô, isso eu posso fazer. Esse físico eu consigo construir. Eu não preciso me envenenar para poder chegar nisso. Eu consigo, numa forma orgânica, ir montando esse físico desde que eu tenha uma estratégia para tal. Um físico da década de 70 e um físico atual. Era para comparar dois caras. A linha de cintura foi uma coisa que foi sendo perdida progressivamente. Por quê? Porque em um determinado momento, esses caras eles se preocuparam em ficar tão grandes que eles cresceram que nem uma almôndega para tudo que é lado. E isso foi ruim para o esporte. Por quê? Porque ele deixou de ter aquele físico inspirador
para ter aquele físico aterrorizador. A mulher olha para aquilo e fala, nossa, que coisa feia. A primeira associação que você tem quando você vê um fisiculturista não é de admiração, é de espanto. E não é isso que o fisiculturismo deveria ser, ou deveria ter se tornado. Ele deveria ser uma coisa acessível para todo mundo, para todos nós. Por quê? Vai tentar juntar 22 caras para você jogar futebol 2 vezes por semana numa cidade como o Rio, numa cidade como São Paulo. É capaz de todo mundo chegar a hora que depois que acabou a partida porque o trânsito deu errado. Agora, se você treina numa academia, vai você e seu treinador, ou vai você sozinho, e você lá consegue treinar. Se é 5 da manhã, se é 4 da manhã, como eu, ou se é 11 da noite, ou se é meio-dia, ou se sobrou tempo no seu dia, você terminou o que você tinha que fazer, você vai aproveitar e vai treinar porque você gosta. É isso que o fisiculturismo é importante, é isso que às vezes as pessoas elas entendem errado e estragam isso. É o único esporte que está à mão de cada um de nós. Tudo bem, tem academia que custa R$2.000 a mensalidade, mas tem academia que custa 40 conto. E que tem peso igual. Por quê? O que muda? O que muda na realidade é a vontade de cada um de fazer aquele peso. Você pode ter uma academia cara que for, se você não for e fizer o que você precisa fazer, seu resultado nunca vai chegar naquilo que você quer. Eu já vi físicos fenomenais saindo de academia, que era tijolo, ferro e barra, e vi físicos medíocres que saíam de academias onde você tinha... Renatinha, tá linda. E aí, Marcelo, beleza? E já vi físicos medíocres saindo de academias e de estratégias e de nutrições que o cara gastava um carro praticamente a cada 2, 3 meses. Então não é o que você tem, e é por isso que eu gosto desse esporte, é o que você faz. Esse esporte nivela, e ele nivela pela vontade. Você pode ter o que for, cara. Se você não subir ali, naquela plataforma e levantar aquele peso, você vai continuar sendo a mesma coisa que você é. Ou você pode não ter nada, mas se você tiver vontade, você levanta aquele peso 10 vezes, 11 vezes, mais do que você imaginou que você poderia, ou mais do que você suportaria, e você chega num corpo que você não imaginaria que você pudesse ter. Outra coisa que é verdade sobre fitness, é uma coisa que demora. Vocês não vão ver ninguém que em 1 ano constrói um físico. Foto do Dorian Yates aí. Ele demorou 10 anos para construir um físico que saía de uma categoria nacional para virar uma categoria internacional. Roland Winkler, um pouco depois, 2005 a 2010, 5 anos para construir um físico que saía de uma categoria nacional para uma categoria internacional. E não foi o único. Vocês vão ver muito provavelmente o Kai Greene aqui no Arnold ser campeão, sendo que teve 5 anos também para preparar o físico dele para conseguir chegar no nível que é. E vocês veem um monte de gente por aí que reclamam porque estão de dieta há 2 semanas e não está acontecendo nada. Esse cara ficou 5 anos sem botar um chocolatinho na boca. Lá, no máximo cheirava o chocolate e jogava fora. Ou dava para a namorada. Então não é uma coisa simples. A gente brinca, fala que isso é um esporte de velho. Por quê? Você só consegue chegar nesse físico depois de 10 anos, depois de 15 anos. Você está trabalhando muito. Eu conto pro pessoal, o pessoal acha graça. Mas eu fiz um físico em 25 anos. Que é um físico bacana, eu gosto do jeito que eu sou, estou satisfeito. Né? Gostaria de poder competir, só que hoje para competir significa que eu tenho que dormir uma quantidade de horas por dia que talvez eu não durma na semana. Então eu me satisfaço, pelo menos eu me mantenho do jeito que dá. Só que foram 25 anos fazendo isso. E às vezes senta um moleque lá na minha frente no consultório e fala assim, cara, ó, é assim, eu não quero ficar muito forte. É tipo outubro. Até dezembro eu quero estar mais ou menos assim que nem você, assim, e tá bom pra mim. Pô, eu me sinto um lixo, porque o cara não entende e fala, cara, você não tem noção que eu demorei quase 30 anos para fazer esse negócio. Não é fácil. E é por isso que a gente gosta, porque não é fácil, porque se fosse fácil qualquer um tinha. E se qualquer um tivesse, isso não faria parte da sua identidade. Isso daqui sou eu e a Beta, desde que a gente começou a namorar em 1997. São 18 anos de evolução. Nesses 18 anos de evolução, eu ganhei 18 quilos, praticamente 1 quilo por ano. Mas como é que foi essa divisão? Foi simétrica? Não, quando eu estava começando, eu demorei 12 anos para ganhar 12 quilos. E demorei mais 6 anos para ganhar mais 6 quilos. Então é uma progressão. E é uma progressão, como eu falei para vocês, que ela pode até não admitir acertos, mas ela não tolera erros. E o que a gente mais tem feito hoje, e o que eu tenho mais observado, são os erros que a gente comete. Ou por não ter acesso a esse tipo de conhecimento,
ou porque, mesmo tendo acesso a esse conhecimento, a gente está confuso porque tem muita coisa sendo espalhada por aí e contrapondo coisas com outras sem que falem para vocês, olha, isso daqui é bom, mas é bom em tal situação. Isso daqui não é bom, porque em tal situação não funciona. E a chave do negócio, e por que ter alguém para cuidar de você é tão importante? É para alguém olhar para você e falar, olha, para você, hoje, você precisa disso, disso e disso. E por que hoje? Porque daqui 3 meses, quando você tiver ganhado capacidade física, teu físico já tiver mudado, você vai precisar de uma coisa diferente, porque você já é outra pessoa. Ou seja, nem nós mesmos somos a mesma pessoa ao longo do tempo, porque nós evoluímos. Então não adianta ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Fazer a mesma coisa o tempo inteiro não é sabedoria, é teimosia. O que você precisa fazer na realidade é fazer aquilo que é necessário no momento adequado. E isso é muito difícil. E foi isso que eu vim fazer aqui hoje para vocês. Foi responder o Muzi Responde ao vivo, para a gente poder brincar um pouquinho e poder falar sobre essas dificuldades que eu tenho igual vocês têm também. E que eu sei vencer de um jeito e que eu estou aqui para dividir o que eu sei com vocês e a gente conseguir bater um papo. Bora, pessoal, começar esse Muzi Responde, porque hoje tem... Qual a dica que você daria para esse cara que quer iniciar? Como é que é o nome dele? O seu nome é? Pablo. Fala, Xará. Pablo, começar a competir na realidade precisa de programação. O que você tem que pensar é que quem escolhe a competição não é você, é o teu físico. O formato do seu físico vai mandar se você vai ser um cara para disputar clássico, vai ser um cara para disputar men's physique, vai ser um cara para disputar uma categoria open ou uma 212. E quando você descobre isso, o que você faz? Uma programação. A partir dessa programação, o que ela tem que ter? O tipo de estímulo de treino. Se você não tem força, você tem que trabalhar força. Se você tem muita força, você tem que trabalhar a resistência dessa força. Não adianta você levantar muito peso 2 vezes. Você tem que levantar 15. Para o seu corpo, o seu físico, o seu músculo ter estímulo para se desenvolver. Depois que você descobre a sua limitação física, aí a gente tem que correr atrás do que você precisa para fazer esse trabalho. E o que você precisa? Como é que você vai coordenar essa energia que entra para transformar ela em trabalho físico, em recuperação, em adaptação? Aquilo que a gente fala de treinamento, na realidade, é como se fosse um diálogo com o seu corpo. O que é o peso? O peso é tensão. Tensão é informação. Quando você lê um livro, Pablo, você está lendo o quê? Você está pegando caracteres, transformando caracteres numa ideia, essa ideia vira memória e você tem o aprendizado. Quando você vai para uma academia, você está pegando o seu músculo e colocando ele sobre tensão. Essa tensão, o músculo, entre aspas, entende como um estímulo, como informação. Se é uma tensão acima de 50% da sua carga máxima, isso começa a virar mais músculo. Se é abaixo, isso começa a virar resistência aeróbica. Quando você faz esse acerto e você consegue dar energia para que isso se torne uma informação recorrente, do mesmo jeito que se você estudar química todo dia, você vai tirar 10 numa prova, você vai treinar e ter uma alimentação que permita esse treinamento todo dia e você vai conseguir construir seu físico. Quanto tempo demora? Competição, para te ser sincero, é aquilo que eu te mostrei ali. São de 5 a 10 anos para você fazer seu físico. Só que de verdade, se você falar para mim que você imagina que você vai daqui 5 anos parar de treinar, então competição não é para mim nem para você. Agora, se você falar para mim, Paulo, puta, eu amo treinar, eu não vou parar de treinar minha vida inteira, independente do que aconteça, competição é para você. Porque os caras que ganham as competições, todos falam, sem exceção, eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. Eu sempre quis, mas eu nunca imaginei. Por quê? Ele não estava preocupado em ser o campeão, ele estava preocupado em fazer o que precisa. Então a minha dica para você, se preocupe em fazer o que precisa. O resto, cara, vem com o tempo. Valeu? Tu falou sobre a proporcionalidade do cara treinar à noite e treinar de dia. Eu só consigo treinar à noite. Em proporcionalidades, o cara ganho de massa muscular, o cara que treina mais cedo e treina mais tarde, ou se tem uma solução para essa situação de o cara treinar à noite, alguma situação, se tem alguma solução para o cara que treina à noite. Como você chama? William, quem treina à noite também tem uma solução. Tá? Não é uma situação que está perdida. Mas aí o que você tem que pensar? Você tem que pensar que boa parte daquilo que você comeria de noite, durante a madrugada que você vai estar dormindo, você tem que consumir antes do treino. Qual é o prejuízo? O prejuízo, se a gente está falando que
você decida um dia competir. Por quê? Porque quando você decidir competir, a gente não pode pensar que chegar em 12% de gordura é bom, chegar em 11%. A gente tem que chegar com você em 8%, forte. Então não é um impedimento completo, ele só é um impedimento de trabalho final. Quando você faz esse ajuste da quantidade de energia que você precisa, aí você percebe que você vai começar a treinar cada vez melhor. Se você conseguir fazer pelo menos 2 refeições depois do treino, mesmo que você termine de treinar meia-noite. E por que eu te falo isso? Porque eu competi o Mr. Santos em 2008 e treinava 3 da manhã, cara. Era o horário que sobrava pra mim. E por que eu conseguia comer? Porque eu tinha que acordar às 6, então dava certo. Tinha 3 horinhas pra dormir, era isso que era a minha vida. Isso quando eu passava acordado com ela, que também acontecia. Daí, quando você consegue coordenar esse seu ganho de capacidade física, essas 2 refeições, elas seguram sua onda. O que a gente faz normalmente? A gente usa uma refeição líquida imediatamente pós-treino, que é o whey, e aí ele cumpre 2 funções, de sinalização, porque ele faz você efetivamente construir massa muscular, e de nutrição, porque ele representa um tipo de nutriente. Quanto que a gente usa normalmente? 0,5 grama por quilograma de peso corporal. Eu peso 112, vou usar 66 gramas de whey num shake pós-treino, se eu precisar treinar à meia-noite, por exemplo. O tempo que você demora para chegar na sua casa, 40 minutos, tomar um banho, 1h30, e antes de dormir, você faz uma refeição sólida, mas aí tem que ser uma refeição sólida de boa qualidade. Um bom carboidrato, uma batata doce, uma mandioca, mais uma proteína bacana, que seja uma proteína de preferência, com não muita gordura, mas que tenha alguma, por quê? A gordura ela lentifica essa absorção. Então aquele alimento ele vai ficar mais tempo no seu trato gastrointestinal, sendo absorvido depois da digestão. E você consegue ir ajustando durante um período desse jeito. O que eu não consigo te falar com precisão? O quanto a gente consegue com essa estrutura, por exemplo, te preparar para chegar num físico borderline, um físico que seja de competição, por exemplo, mas que você consegue ganhar obedecendo essa regrinha simples, pegar o que você tinha de consumir de carboidrato, jogar para antes do exercício. Quanto tempo? 4 horas, 2 horas e 1 hora. Então são as 3 refeições principais do cara que vai treinar à noite. 4 horas antes do treino, 2 horas do treino, 1 hora antes do treino. É onde ele concentra os carboidratos. Por quê? Você começa a fazer glicogênio a partir de 4 horas antes do treino. Ou você demora 4 horas para fazer glicogênio depois que você começa a consumir. E colocar mais 2 refeições boas, ainda que uma seja líquida depois do treino. Beleza? Beleza. Mais um. Tá, Muzi, eu tenho aqui uma pergunta da internet. A galera lá usando a hashtag Muzi Responde. E aí o Ítalo, AR2, perguntou o seguinte: Muzi, dentro dos teus 25 anos de treino, qual foi a tua maior dificuldade para evoluir? Todas? Porra, foi tudo difícil, meu. Nem falar pra mim que foi fácil. Mas acho que a maior dificuldade foi que, para eu conseguir treinar, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E chegou um momento que eu já não podia mais abrir mão. E eu nunca ia abrir mão da minha profissão para poder treinar, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Agora, eu, dentre todas as pessoas que eu conheço, eu faço absolutamente tudo com paixão. Então eu gostaria de treinar em condições melhores. Hoje, por exemplo, eu não tenho coragem de pedir para um amigo meu, porque eu sei o quanto ele trabalha, para ele acordar comigo 4 da manhã e me treinar das 5 às 5h30. Então eu treino sozinho. Eu também não tenho coragem de falar, pô, fulano, ó, hoje o consultório foi demônio, terminou 11h30 da noite, vamos treinar comigo da meia-noite a 1? Não tenho. Por quê? A estrutura que a gente tem lá em São Paulo, pessoal, a galera trabalha até meia-noite, 1 da manhã, para acordar às 4 para trabalhar às 5. E eu não vou pegar um amigo meu e, tipo, sabendo da dificuldade que é, fazer ele aumentar ainda mais essa jornada. Aí é um problema meu, eu não consigo. Do ponto de vista de alimentação, vocês sabem que todos nós temos responsabilidades. E seria muito bom poder falar para vocês que não, eu sou um cara perfeito, sou extremamente regular, consigo fazer todas as refeições. Não, não consigo. Eu tenho que me virar com o que eu tenho. E às vezes eu tenho que substituir uma alimentação porque é melhor do que ficar sem comer. Então é a segunda coisa. E a terceira coisa e final é saber que mesmo se eu me esforçar, tudo isso que eu me esforcei, não necessariamente quer dizer que eu chegue num físico que chegue um físico de competição. Eu gostaria muito de voltar a competir. Só que tem gente que a estrela brilha, e eu sei que eu sou um cara meramente esforçado. Eu me esforço e eu consigo algum resultado. E quando a gente chega num nível de competição, você não sobe num palco para competir. Você sobe num palco é para ganhar.
E quando vocês forem partir para qualquer tipo de competição, é isso que você tem que ter na cabeça. Eu não estou aqui para competir, eu estou aqui para vencer isso daqui. Por quê? Porque eu fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. É essa a lei do campeão. Ele se não pensa o que ele quer chegar, onde ele quer chegar. O campeão, ele pensa o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero e quanto eu vou conseguir fazer disso. Porque se você chegar lá, 100% do que você propôs a fazer, feito, você está tranquilo. Você sabe que você ganhou, independente do resultado que o juiz diga. Vocês sabem disso, vocês olham o campeonato de fisiculturismo, vocês olham, vocês têm os preferidos de vocês. Pô, eu achei que aquela menina estava muito melhor que a primeira. Pô, eu achei que aquele cara estava muito melhor que o segundo. E você tem que ter a frieza de pensamento de, se você estiver nessa situação, você falar assim, puta, eu ganhei. A única coisa é que eu não levei a medalha para casa. Por quê? Quem que você venceu? Você venceu você, que é o adversário mais difícil que tem. Então eu sei que hoje, como eu não vivo nas condições ideais que precisam, eu não vou subir num palco com segurança para falar, não, eu sou o Paulo Musi e eu fiz tudo o que eu falo. Se não for para fazer tudo o que eu falo para um competidor fazer, eu não vou fazer isso porque significa que não é para eu competir. Paulo, já que você dorme muito pouco e a maioria dos artigos científicos dizem que o ganho anabólico se dá durante a noite, o que você tem a dizer sobre esse assunto e quantas horas em média você dorme? Porque eu sei que você dorme muito pouco, acorda cedo para treinar, eu fico acompanhando direto nas redes sociais. Muito obrigado. Imagina, Igor, é assim, o meu físico ele acaba evoluindo muito devagar. O que eu consigo fazer é me equilibrar. E assim, quando você tem uma série de estruturas que tendem a te atrapalhar na realidade, excesso de trabalho, estresse, se você consegue manter do jeito que você tá ótimo. Então, por isso que eu não posso reclamar. Eu consigo me manter com físico na casa entre 9,5% e 10% de gordura o ano inteiro. Então, eu tenho meu abdômen legal, eu tenho minha barriga bacana, eu não preciso ficar estourando de crescer, porque ainda que eu gostaria, eu sei que o que me limita hoje é 1 hora a mais, é 2 horas a mais. Vou te contar uma história. Carnaval, peguei a Beta e falei assim, ó, vamos para Marília, eu quero descansar, eu tô quebrado, tô destruído. De ir para casa da minha mãe, e eu estava numa fase que eu tinha ficado doente, então eu tinha caído meu peso, eu tinha ido para 106 quilos. Só de dormir as primeiras 3 noites, 8 horas, porque também você dorme 4 horas por noite, para você chegar e dormir 6, você não consegue. Você tem que brigar com o travesseiro, porque o teu corpo fala assim, chuta a sua bunda e fala, levanta. Mas só de eu dormir esse pouquinho, eu ganhei 7 quilos em 3 dias. Minha mulher olhou pra mim, acho que era terça-feira de tarde, falou, o que tá acontecendo aqui, meu? Eu casei com outro cara, porque não é possível. Aí ela olhou e falou assim, não. Eu falei, meu, você tá achando? Eu nem tinha me pesado. Aí eu peguei e subi na balança do quarto, 113. Eu falei, meu Deus, só de dormir e comer. Essa aqui é uma das coisas que eu fico chateado também. Hoje eu tenho que viver uma vida que simples fato de poder dormir interfere no que é meu desempenho. Mas por quê? Porque eu já estou no meu limite. Então, assim, eu ficando no meu limite, pelo menos mantendo a minha identidade, tendo volume, tendo alguma definição, às vezes é lucro. Então não adianta eu querer ser ganancioso. Não adianta eu querer estourar e ficar grande pra caramba, ou ficar muito seco que eu vou quebrar a cara. É isso que às vezes te força a cabeça para você ter maturidade. É você saber o que você pode fazer para você não se arrebentar. É melhor você ter uma coisa certa do que você ficar imaginando o que poderia ser. Cara, o que poderia, se não é, não é. Você tem que lidar com o que você tem. Eu tenho isso, eu sou assim, então tá bom. Pelo menos daqui eu não abro mão, não arredo o pé. Mais uma perguntinha na internet aqui, Muzi, ó. Manda. O quanto o hipotiroidismo pode atrapalhar no ganho de massa e na perda de gordura? Da Danila Gomes. Dalila Gomes. Tem mais alguém aqui que tem hipotiroidismo? Hipotiroidismo. Acho que é legal, aqui? né? Olha só. Tireoide é importante porque ela controla a velocidade metabólica do corpo inteiro. Você nunca vai engordar porque você teve hipotiroidismo. Só que tudo que você for fazer com o seu físico, ele vai demorar cada vez mais. E mais que isso, hipotiroidismo, ele faz com que a produção de hormônio que você tenha seja baixa a ponto de afetar o funcionamento do seu cérebro. E qual é o funcionamento do cérebro que mais atrapalha o sujeito que treina? É a capacidade dele de perceber esforço. O sujeito que tem hipotiroidismo ou qualquer doença endócrina, ele acaba tendo uma percepção maior de esforço, ou seja, ele faz menos coisa e fica mais cansado, e ele tem uma baixa resposta a essa fadiga, ou seja, quando ele se sente cansado, ele já não consegue fazer mais nada.
Isso é difícil por quê? Porque treinar e ficar cansado são coisas diferentes. Você pode treinar muito bem e não se cansar tanto, como você pode se arrebentar de treinar, se cansar demais e o teu treino foi um lixo. Então, o cuidado na realidade, e aí a gente fala para a Dalila, é que enquanto ela sabe que ela tem um problema e esse problema interfere nessa capacidade física, o ideal é que, primeiro, ela monitore sempre, faça exames que são exames frequentes e que, a partir desses exames, ela também aprenda a perceber quando ela não se sente bem. E a pessoa que tem um problema assim, a melhor referência do médico, às vezes não é o exame, é a pessoa. É quando ela fala, doutor, não estou tão legal, olha, eu estou passando mal, eu voltei a ter aquela sonolência, eu voltei a ter aquele cansaço. Então o cuidado maior é, primeiro, se perceber, segundo, se monitorar, e terceiro, saber dessa limitação e saber jogar com isso. Por quê? Porque aí você vai precisar de uma técnica diferente para você conseguir chegar no mesmo resultado. Mozi, tem a Rose aqui embaixo. Fala, Rose. A Rose está querendo saber quando o treino passa do lazer, né, do prazer, para a obrigação. Essa daí, Rose, é o que a gente fala quando uma pessoa chega no meu consultório e fala assim, eu quero competir. Não, devagar. Devagar porque assim, você gosta de treinar? Se a pessoa fala, eu quero competir, não necessariamente quer dizer que ela gosta de treinar. Isso mudou, Rose, em 2001, 2002. Começou rede social, Orkut. O que acontecia até então? E eu te falo, porque eu treinava em 1992, numa academiazinha que ficava no fundo do clube, num lugar escondido, onde era do lado da lavanderia. Então, volta e meia, a gente estava treinando lá dentro e passava uma mulher com um carrinho de roupa suja para lavar no meio da gente, assim. E assim, ninguém dava bola pra gente. Por quê? Porque ninguém via. Então a gente não incomodava. O máximo que acontecia é que quando você saía na rua e o pessoal via que você treinava, eles olhavam para você, meu, para que você faz isso? E o que a gente respondia, Rose? Eu faço porque eu gosto. Esse cara que faz porque gosta, nunca vai ter como obrigação. Só que quando apareceu rede social, o que aconteceu? Tinha o cara que fazia como gostava e o cara que detestava, mas que olhava a foto do outro e falava assim, pô, eu quero ser assim. Só que eu quero ser assim, mas eu não quero fazer o que esse cara está fazendo. Aí vira obrigação. Ou então o cara fala assim, o sonho dele é fama e reconhecimento. Mas vamos tentar de um jeito fácil? Se eu ficar assim como nessa foto, eu vou conseguir as duas coisas. É esse cara que faz besteira, é esse cara que se arrebenta, e é esse cara que não tem o quê? Não tem o preparo aqui para levar adiante. E quem gosta de treinar, muitas vezes eu falo para não competir ou ponderar a razão pela qual ele está indo competir, porque se não for uma consequência natural do treino dele, não é uma boa razão. Ele vai subir naquele palco e ele não vai entender aquilo como uma competição onde aquilo que está acontecendo é uma crítica ao trabalho dele. Ele vai sentir uma crítica contra ele. E quando alguém te critica numa situação de fragilidade, o que acontece? Você aceita aquele golpe, se resigna e desiste. E isso é muito ruim. Você faz as pessoas dividirem o esporte. O que eu estou te falando é da minha experiência, é de ver não uma, duas, 10, mas ver 100 pessoas assim, que transformaram uma coisa que era essencialmente prazer numa obrigação por um motivo que não era um motivo bom e perder inclusive o prazer que ela tinha associado com aquilo. Isso é ruim. Por quê? O normal da gente não é ser feliz o tempo inteiro. Ser feliz o tempo inteiro chama maníaco. Ele grita, sai correndo pelado na rua. Esse cara é feliz o tempo inteiro. O nosso normal é ser um pouquinho estressado, mas satisfeito com o que acontece com a gente. E a gente tem picos de felicidade ao longo do nosso dia. Graças a Deus. Você chega em casa, vê sua família bem? Estou feliz. Você sai de manhã, você está cansado, você está se sentindo um lixo, mas você vê sua filha dormindo que nem um anjo na cama. Você fica bem, você aguenta a porrada. Se você tira uma das coisas que te faz sentir bem, como por exemplo o treino, da sua rotina diária, o que acontece? Você está limitando as razões pelas quais você suporta o estresse e os deveres que você tem que associar todo dia. Então, realmente, transformar aquilo que é um hobby, um prazer, numa obrigação é uma das piores coisas que a gente faz. Beleza? A Cláudia ela tem a dúvida que é muito curiosa, que eu já ouvi isso várias vezes. Todo mundo sabe a dificuldade é maior para as meninas, né, baixarem o percentual de gordura. Ela está perguntando se tem alguma relação e o que você pode dizer sobre o tempo da prática de aeróbico, antes ou após o treino. O que seria mais direcionada para a mulherada que quer esse objetivo de baixar o percentual? Cláudia, a tua pergunta na realidade tem duas fases. Primeiro, que você está falando de mulher.
Segundo, porque você está falando de um recurso que é um recurso de exercício para modificar o seu percentual de gordura. Primeiro, quando você fala de mulher, você tem que pontuar. Quem é essa mulher que eu estou falando? É uma mulher que, por exemplo, usa anticoncepcional? Porque se você está usando anticoncepcional e quer emagrecer, você tem que saber que, na realidade, é como se você estivesse na menopausa. Que é isso que o anticoncepcional faz. Ele pega todos os seus hormônios, baixa no chão e você funciona como se você estivesse com 65 anos de idade. E como é que é o corpo de uma mulher com 65 anos de idade, Cláudio? Ele tem um pouco mais de barriga, tem uma pele grossa, não tem músculo, não tem bunda, coxa fina. Isso das pessoas que não fazem exercício, evidentemente, e que não tiveram uma preocupação tal para isso. Então começa daí. Segunda coisa, você está usando um recurso para modificar o seu perfil corporal, aonde você deveria concentrar o quê? A sua preocupação com o percentual de gordura direcionado para a sua alimentação. Mas eu concordo com você que o exercício aeróbio, ele modifica o percentual de gordura. Principalmente qual? O subcutâneo. A gordura visceral, quem tira é a musculação. Por isso que você vê que o sujeito que faz, por exemplo, maratona, às vezes ele fica com aquela pele toda caída, mas ele fica com aquele barrigão cilíndrico. Você vê que ele perdeu a gordura debaixo da pele, mas ele tem volume ainda. A mulher não ganhou cintura, ela não cinturou. A mulher que começa a fazer musculação, ela começa a cinturar, começa a perder volume abdominal, começa a encaixar o quadril, fica um físico diferente. Mas para você conseguir isso, você tem que usar o exercício aeróbico mais como se fosse um mensageiro, mais como se fosse uma informação. Quando você usa o aeróbico, por exemplo, depois da musculação, você pode usar por duas razões. Uma razão, você quer terminar de destruir o estoque de glicogênio que você tem e que você não conseguiu destruir. O que é bom, porque aí o seu corpo responde mais rápido. Segundo, se você é uma competidora, por exemplo, de biquíni, ou o seu gosto pelo seu físico é um físico que tenha volume, mas que não tenha tanta definição, que não tenha tanto corte, a gente usa o aeróbio depois do treino para diminuir essa sensação de definição. Teve uma época, no começo das Miss Bikini, que a gente fazia o quê? Fazia a menina fazer musculação durante um ano, chegava 1 mês e meio antes da competição, 6 semanas, 7 semanas, tirava completamente a musculação, colocava exercício pilométrico e pau no aeróbio. Para quê? Para sumir a definição. Então, sumir a separação muscular, o que você via era uma coxa, por exemplo, com muito tônus, mas sem divisão, que é um padrão mais feminino. Hoje, a gente coordena isso diferente, principalmente para gente que não é competidor. Por quê? Como a gente fala de informação, a última informação que você dá para o seu corpo é aquela que ele responde. Então, se eu treinar, por último, musculação, eu dei tensão, ou a maioria da informação foi tensional, o que o corpo vai fazer? Ele vai se adaptar estruturalmente, ele vai ganhar volume. E se eu der o exercício aeróbico, por último, o que vai acontecer? Vai existir uma adaptação enzimática. Você vai aumentar a mitocôndria, você vai aumentar sistemas de aporte de energia. E aí, o que vai acontecer? A musculação que aconteceu previamente vai ser um esforço, só gastei energia, mas a informação modificadora vai ser o aeróbio. É ele que vai modelar o seu corpo. E aí o que vai acontecer? Você vai abrir mão de massa muscular, por exemplo. A tendência é você ir perdendo o volume de membro inferior. Não necessariamente você vai ganhar volume de quadril. E quando a gente olha o físico de uma mulher que usa, por exemplo, o aeróbio para afinar, é exatamente isso que você vai encontrar. Uma mulher que afinou. E não uma mulher que trabalhou a silhueta. Aí eu abro um parênteses pequenininho para falar para você. Beleza feminina é silhueta. Quando você fecha o olho e você pensa num físico de mulher, você está pensando um tronco estreito, uma cintura fina, um quadril pronunciado e uma coxa que sai proporcionalmente desse quadril e faz um volume que, quando chega no joelho, ganha um pouquinho na panturrilha para afinar no pé e, de preferência, um pé pequenininho. Quando você pega, é verdade, ela calça 35. Oh, meus parabéns, isso é raro. Então, quando você pensa como é que você vai construir seu físico, você tem que pensar até o que é a estrutura do físico feminino e o que você chama de identidade visual de gênero, que é como o seu gênero tem que parecer. Porque é isso que você vai olhar no espelho e vai gostar ou não. Aeróbio a rigor, antes do exercício, ele vai fazer o ganho aeróbio que você precisa da transformação enzimática. E a musculação não vai atrapalhar isso. Até porque tem um jargão na fisiologia que a gente fala que o repouso de um exercício anaeróbico é um exercício aeróbico. Ou seja, toda vez que você fez um exercício tensional muito grande, para você se recuperar naqueles 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos,
O seu corpo está com todo o funcionamento aeróbio funcionando no máximo possível para que essa recuperação, que é ativa, aconteça. Qual é o viés? Se você treinar um aeróbio muito forte, você depleta, aí você vai fazer uma musculação parcial. Por isso que muitas vezes a gente usa transtreinos. A gente usa alimentação entre um treino e outro para conseguir recuperar isso de uma forma mais eficiente. E aí você treina as duas coisas com muita força. Se você treina o aeróbio depois da musculação, o que vai acontecer? O oposto. Então você vai ter a última informação aeróbia, uma adaptação enzimática, e o físico que você vai ver é um físico mais liso, mais slim, e que com menos percentual de gordura, talvez, só que você confunde isso, por quê? Porque quando você ganha massa muscular, e mulher não gosta muito de massa muscular, a primeira vez que ela ganha, ela acha que ela engordou. Se você aposta nisso, o que acontece? Você fatalmente está numa situação onde você vai periodicamente não gostar do físico que você tem. Você vai ganhar um voluminho, vai sentir que engordou, e aí vai trabalhar qualitativamente aquele volume. E essas variações são pequenas. Você vai sair, por exemplo, de 11% de gordura, chegar a 13 e voltar para 11, chegar a 13 e voltar para 11. Mas como você está acostumada com 11, a tua cabeça tem 11, 11, 11, e você se reconhece fisicamente com 11, toda vez que você chegar a 13 vai ser um martírio. Para você fazer dieta vai ser um saco, para você treinar vai ser um saco. Então a gente se preocupa muito em quê? Em fazer às vezes um ganho mais lento e mais gradual, mas que você não passe por essas alterações. Quando a pessoa ela não é um atleta, ela não é obrigada a tolerar isso. Quando a pessoa é um atleta é diferente. Mas quando ela não é um atleta, o que a gente quer? Que ela tenha um físico que seja a identidade dela. Senão fica aquela história daquela menina que às vezes trabalha com você, você fala, pô, uma hora tá gordo, uma hora tá magro, uma hora tá gordo, uma hora tá magro, uma hora tá gordo, outra hora tá mais gordo, outra hora tá mais gordo ainda. O que aconteceu? Não, ganhei músculo, ha, 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 ha. É, não é bem assim, tá? Mas entendeu, beleza? Então valeu. Uma aqui da internet. Qual é o nome da menina? Não, Felipe Charão. Época de faculdade, sabe aquela correria de faculdade, estudos o tempo inteiro. E queria saber como você conseguiu evoluir fisicamente com treinamento durante esse processo de faculdade, de estudo, que eu acho que deve ter sido um processo também bem complicado para poder conciliar com o treino, né? Felipe Charão. Felipe Charon, faculdade não é desculpa, mas olha só, nessa situação eu roubei na brincadeira. Por quê? O ano que eu entrei na faculdade foi o ano que eu montei uma salinha de musculação na Escola Paulista de Medicina. Eu tive a oportunidade de chamar um grande treinador para trabalhar e cuidar dos meninos. Era um cara que era corredor de velocidade, e estava mudando de esporte, estava indo para o powerlifting. E foi meu treinador durante 10 anos. Então, assim, essa foi a época que eu menos errei de treino. Por quê? Porque chegava um negão gigantesco, me dava 2 tapas nas costas e falava assim, vai, neguinho, vai porque você não tá aqui para brincar. Aí, malandro, aí o peso sobe, a barra desce, a coisa tem que fazer o que tem que fazer. Você não fica sujeito a teu cansaço do dia. Então, na época da faculdade, o que eu tinha um treinador muito bom, que me orientava, eu tinha a possibilidade de estudar aquilo que eu precisava fazer, então eu cometia menos erro, e eu otimizava aquilo que dava para ser feito, porque também, você está na época de faculdade, você não tem grana para ficar comprando a comida mais cara ou o suplemento melhor, você tem que ir se virando do jeito que dá. Acho que isso responde o Felipe, né? A gente sempre tem ajuda nos momentos mais difíceis, e dessa forma foi que eu venci esses 6 anos de faculdade, mais 1 de exército, mais 4 de residência, e hoje eu estou praticamente recém-formado depois de 5 pós-graduações e 2 residências, para poder falar para vocês aqui à tarde. Vamos lá. Seu nome é? Amanda. Amanda, pode perguntar. Paulo, qual é a sua opinião sobre jejum intermitente? Como você chama? Amanda. Amanda, quando você olha as estratégias que existem para que você perca gordura, ganhe massa muscular, você vê muita coisa que as pessoas fazem e que, assim, transforma, por exemplo, o gordão num gordo, um gordo num gordinho, um gordinho num magrinho. O maior erro das pessoas são quando elas pegam, por exemplo, uma coisa que transforma um gordão num gordinho e olhem para elas e não reconhecem que elas não são gordões. Elas estão bem, elas estão no físico adequado, que a gente chama de eutrófico. Então, o que faz, por exemplo, um sujeito que é obeso virar sobrepeso, não é o que faz um sobrepeso ficar eutrófico e não é o que faz o eutrófico virar um atleta. O jejum intermitente é um desses recursos. Ele foi desenvolvido por quê? Porque é muito mais fácil você ficar sem comer
do que você comer o que é certo na hora certa. Então, quando você pegava um indivíduo obeso e botava ele sem comer 14 horas, 16 horas, e dava para ele aí 4, 6 horinhas para ele comer tudo que ele precisava comer, primeiro que ele não conseguia comer tudo que ele queria, porque ele passou 16, 18 às vezes horas em jejum, e quando você passa 18 horas em jejum, o teu estômago também ele tende a responder negativamente e tolerar menos volume. Então ele não conseguia comer grandes volumes por mais que ele se esforçasse, e ele se sentia saciado rápido. Sabe aquela sensação do sábado, que você acorda um pouquinho mais tarde, toma um café porque você vai comer uma feijoada, porque é festa na casa de uma amiga sua ou de um amigo seu. Aí você come aquela feijoada em ponto 2 da tarde. É 10 da noite, você não aguenta nem ver comida. É isso que essa galera sente. Então você faz um mecanismo de saciedade induzido por jejum, soma com isso um período de estresse metabólico, e o custo que você paga é o quê? É perda de massa muscular. Mas quando você fala de um grande obeso, Amanda, você fala de um cara que tem 150 quilos, que vai pesar 130. Então ele perde 20 quilos, tudo bem se ele perder 5 quilos de massa muscular. Você deve pesar uns 60. Você começa a fazer isso. Se você pesar 50, você vai perder 10 quilos, eu te garanto. 6, 7 vão ser de massa muscular. O que vai acontecer com o seu físico? Ele vai diminuir a identidade. Que hoje você tem um físico que tem cintura, quadril e coxa. Você vai para um físico onde você está toda quadradinha e que por mais que você tenha perdido gordura, você perdeu tanta massa muscular que o seu contorno foi embora. E o que eu falei para a Cláudia? Que a chave da beleza feminina é você manter a silhueta. E toda vez que você perder a silhueta, por mais que você vista a calça 36 com folga, a hora que você estiver sem ela olhando no espelho, você não vai gostar do resultado. Dá tempo para mais uma, Muzi? Tranquilo? Tá, o Giovanni tá aqui atrás da caixa, acho que você não vai conseguir enxergar ele. Ele tá com dúvida a respeito do aeróbico em jejum. Ele falou... responde. Se funciona ou não? Se é bom? Giovanni, essa é uma coisa que é estudada desde 2003, tá? Em 2007, uma mulher chamada Karen Proen resolveu estudar o que era o exercício em jejum. E ela estudou as duas coisas. Treinar em jejum e fazer aeróbio em jejum. Não são coisas semelhantes. Então o que ela fez? Ela pegou uma galera e botou para treinar de manhã, em jejum. O que aconteceu? Esse pessoal perdeu massa muscular e ganhou gordura. Por quê? Porque ela fez um esforço e não fez uma sinalização. O que eu falei para vocês de exercício? Exercício é uma informação que você dá para o seu músculo e ele transforma no resultado. Então treinar a rigor, ganhar força, potência, resistência, aeróbia ou anaeróbia, quando você faz em jejum, o seu físico padece, porque você faz o esforço às custas do recurso que você tem. Aí ela falou o seguinte, bom, mas fazer qualquer tipo de exercício em jejum é ruim? E ela pegou um grupo de pessoas e fez essas pessoas fazerem exercício aeróbio até 60% da capacidade de consumo máximo de oxigênio, ou seja, 60% do seu VO2 máximo, durante 30 minutos a 2 horas. E o que ela observou? Que essas pessoas não perdiam nada, mas que elas queimavam gordura com mais facilidade. Então, desde que você faça exercício aeróbico até 60% de consumo máximo de oxigênio, entre 30 minutos e 2 horas, a priori você não está comprometendo o seu corpo. Isso de uma forma geral. Se você pega um sujeito que está mais debilitado, talvez isso não seja o ideal. Agora, quando você respeita esse limite, é como se você estivesse fazendo, entre aspas, uma musculação para sua mitocôndria. Você dá um peso para o seu músculo levantar que ele não aguenta, ele aumenta. Você dá uma carga energética para o seu aparelho metabólico resolver, sem que ele tenha energia para isso, ele dá o jeito de resolver. Então não é que durante o exercício aeróbio em jejum essa pessoa está emagrecendo. Quer dizer que quando essa pessoa sair do jejum e der carboidrato, por exemplo, que vai fazer rodar ciclo de Krebs e essa pessoa vai ter todas as funções metabólicas funcionando adequadamente, ela vai começar a queimar gordura mais rápido. Então quer dizer que ao longo do dia ela vai queimar gordura mais rápido porque ela está se alimentando. O exercício em jejum, então, aquilo que funciona é um aeróbio de baixíssima intensidade para você perder gordura durante o dia. O exercício treino em jejum, não. Essa é uma coisa que consome o seu físico para você fazer. E aquilo que eu te falei, o treino é um diálogo que você tem com o seu corpo. Se você quer um determinado resultado, você tem que saber que tipo de informação que você dá para ele para chegar. Ah, eu quero força. Tudo bem, você quer força, então você tem que treinar acima de 70% da carga máxima durante pelo menos 30 minutos, 40 minutos. As séries múltiplas são melhores que as séries únicas.
e assim sucessivamente nos detalhes que concernem o treinamento. Ah, eu quero capacidade aeróbica. Bom, se quer capacidade aeróbica, então o esforço que você tem que fazer tem que ser sempre abaixo de 50% de uma RM, porque senão você entra em fadiga, não consegue treinar, e o seu treinamento ele tem que privilegiar a mudança do que a gente chama de limiar anaeróbico, ou seja, o quanto você consegue treinar forte o aeróbico antes de entrar em fadiga. O resto que sai disso é esforço. É a mesma coisa que o cara que é um lavrador e está capinando um campo, é a mesma coisa que o cara que é um pedreiro e está enchendo uma laje, é a mesma coisa de um gari que está varrendo a Avenida Paulista inteira. Ele está usando a capacidade física para realizar um trabalho e não transformando isso numa informação para poder se modificar. Senão a gente ia chegar numa obra, numa construção, só ia ter Arnold Schwarzenegger lá dentro subindo parede. Concorda? Beleza? Bom. Beleza, mais uma aqui, ó. Rogério. Zé, sou seu fã há muito tempo. Joãozão, sou seu fã, cara. Olha só, eu sou professor de powerlift e em 2006 a 2009 competi pela Combrafa, os agachamentos e supinos, né? Então fui campeão 3 vezes de agachamento e estou partindo para a de hipertrofia agora. Então a pergunta é, definir para mim, o meu trabalho era mais neuromuscular, e agora fazer um trabalho mais de hipertrofia, né? E com o trabalho de hipertrofia, eu devo tirar o RM do aluno, a partir do RM eu devo trabalhar 75%. Essa perguntinha, Rogério. Valeu. Rogério, obrigado aí pelo carinho. Se você é do powerlifting, você conhece esse treinador que eu falei, que foi meu treinador, foi treinador da minha mulher, o Rogério Ziad. Ziad, puta cara, tricampeão de powerlifting, meu, não tem nem o que falar. Se você está migrando na realidade de capacidade física, o que você faz? O que deixa você confuso é que tudo que você leu e estudou fala de RM. Então, quanto você tem que trabalhar no RM para você ter fortalecimento? Como é que você faz, por exemplo, um microciclo de choque e o que você chama de microciclo regenerativo? Quanto tempo você faz de microciclo ordinário para que esse cara ele ganhe alguma coisa de fortalecimento para depois você jogar um de choque e arrebentar? Só que isso tudo que você leu para quê? Para fortalecer. Ganho de força, que é exatamente o que você fez. Quando você está migrando do trabalho de força para o trabalho de ganho de massa muscular, o que começa a acontecer? Você tem que começar a buscar outro tipo de grandeza, que independe tanto do RM, e que é fadiga. O que a gente sabe? Para você fazer ganho de massa muscular, você tem que trabalhar acima de 60% de um RM. E aí o que você trabalhar entre 60% e 80%, teoricamente é o suficiente para você ganhar massa. Se você for trabalhar força, 100, 110 e assim sucessivamente. Mas quando você migra para musculação, para ganho de massa muscular, como você vai trabalhar com falha, você não tem a obrigatoriedade de trabalhar um RM, mas você tem a obrigatoriedade de ensinar o teu aluno a falhar. Ele vai perguntar para você, poxa professor, quantas repetições aqui? Você vai ter que falar para ele, não sei, começa. Não, mais uma. Falhou, acabou. E é essa falha que você vai começar a notar que, por exemplo, quando você propõe para esse sujeito, na ficha dele, fazer 4 séries de 10 repetições com uma carga tal, se ele fizer isso, foi ruim. Por quê? O ideal é que ele caia ou 30% na carga ou 20% na repetição para cada série que ele faz. Porque você concorda comigo que se você fizer tudo certinho, se você fizer 4 séries de 10 repetições e não houver fadiga, você não atingiu falha? Você só contou o movimento? Essa eu acho que é a dificuldade principal de todo mundo que vai migrar do powerlifting para o fisiculturismo, porque você sempre aprendeu a lidar na sua vida profissional com coisas que são palpáveis, com números. Então, se eu perguntar para você, qual é a sua carga máxima? Tanto, Paulo. Quanto que você faz? A quanto por cento você trabalha 2 semanas antes do campeonato? Ah, eu trabalho regenerativo, eu não passo de 40%. Então, você sabe falar para mim absolutamente tudo em número. Quando você pega um fisiculturista na mão, você olha para ele e fala assim, pô, mas fulano, quanto você levanta? Ele vai olhar para você e falar assim, depende. No rest pause, série de 10, série de 15, série de 2 ou no drop set? Ele nunca vai saber quanto que ele faz de carga. Aliás, ele usa essas técnicas para quê? Para prolongar o estímulo. E aí você percebe que uma hora que você atinge a falha de um jeito, é diferente você atingir de outro. Atingir concêntrica não é o mesmo que atingir excêntrica. Atingir falha concêntrica faz você ter hipertrofia precoce. Atingir falha excêntrica faz você atingir hipertrofia tardia. Os dois combinados vão fazer você ter a melhor resposta. E um número para isso, Rogério, o que eu posso te falar é que ele é parte de 60%.
exceção, só tem uma exceção que você consegue fazer hipertrofia, inclusive abaixo de 50%. São aqueles treinos de oclusão. Aí eu te recomendo o De Salles, professor daí que deu aula no Conference, que é um dos caras que mais manja de treino sobre oclusão, que é uma das coisas que a gente começou a fazer. Eu estou treinando isso com ele já tem uns 8 meses já, e está servindo como complemento de treino. Por quê? Porque eu tenho muitas situações que eu treino com muito pouca força. Como, por exemplo, o dia que eu durmo menos ainda, eu vou treinar, por exemplo, das 5 às 5:30 da manhã. Aí o que eu faço? Eu faço um treino sobre oclusão, que a minha resistência está menor, eu consigo fazer um trabalho menor, mas eu consigo fazer uma sinalização maior. Por quê? Porque o estímulo da oclusão, ele dá essa resposta para mim. Te respondi? Beleza. Bom. Paulo, tem um aqui. Vamos lá. Oi, Paulo. Meu nome é Thaís. Oi, Thaís. Meu problema é meio complexo. Eu tive câncer de tireoide ano passado e desde então eu engordei 15 quilos. Já fiz milhões de dieta, já procurei nutricionista, fiz dieta direitinho, regradinho e eu só ganhei experiência. Muito bom. Então, assim, eu percebo que eu tenho muita retenção hídrica, sou psicóloga, então sei que a cabeça é muito importante para isso. Quando eu tive a notícia do câncer, eu lidei super bem com a situação, sabia que eu não ia morrer, né? Mas agora a minha preocupação é, não posso engravidar, mas parei de tomar anticoncepcional por conta disso, para ver se ajuda, mas nada melhora, nada. Olha só, eu não consigo, Thaís, resolver todos os problemas, porque isso eu precisaria de estudar durante tempos como uma consulta, tá? Alô, eu também tô com hipocalcemia permanente. Ou seja, comecei tomando 1 cálcio por dia, tomo 7 hoje. E continua baixo o cálcio. Provavelmente você teve um carcinoma papilífero, o cara que fez a cirurgia, ele tirou sua paratireoide junto, hoje seu cálcio está bagunçado. Eu não vou conseguir resolver tudo isso em 5 minutos falando para você, mas eu vou te dar uma linha, Thaís, que você pode pensar. O problema da dieta não é só o quanto você faz. Como você tem um hipotireoidismo que hoje é cirurgicamente induzido, que você teve uma doença neoplásica, o ideal é que você trabalhe pensando o quê? Que o exercício excessivo vai te atrapalhar, ou que a restrição excessiva vai te atrapalhar. Pensa o seguinte, se pegar você e colocar numa dieta muito hipocalórica, o que vai acontecer? O seu metabolismo vai baixar mais ainda. Então, dieta hipocalórica não é para você. Para você são dietas que, por exemplo, ajudam que você transforme T4 em T3. Por quê? Porque o que você toma, o que você suplementa é o T4. Só que o T4 só vira T3 se tiver uma enzima que se chama deioidase funcionando direitinho. E essa é uma enzima que depende de carboidrato. Então, para você, eu já te falo, dieta zero carbo não funciona. E toda vez que você fizer, você vai se sentir fraca, mal, deprimida, você vai achar que tem que se jogar da ponte. Porque você é psicóloga, graças a Deus, então você sabe, nossa, hoje eu tô com humor deprimido, não vou brigar com meu marido, não vou chutar o cachorro e não vou xingar a vizinha. Agora você gostou de mim, fala a verdade. Então, assim, primeira coisa, metabolismo diminuído, dieta zero carbo não. Segunda coisa, muita paciência. Por quê? Porque justamente a sua facilidade é o seu corpo entender o estresse físico como se fosse, na realidade, uma necessidade de reserva de energia. Como o corpo ele responde a qualquer informação, se você restringe muito a energia, o que ele responde para você? Opa, vou guardar energia porque eu estou tendo falta. Então, nenhuma desnutrição programada é um processo de nutrição adequada. Você é a pessoa que não pode se desnutrir. Por isso que é difícil. Por isso que demora. Então, seria legal você ter uma coisa para... Primeiro, um médico para acertar essa tua parte de tireoide bacana e você se sentir bem. Fundamental. Tireoide e bem-estar está muito ligado por 2 razões. Primeiro, tem um monte de síndrome depression-like que são desencadeadas por hipotireoidismo. Essas são desencadeadas por hipotireoidismo, primeiro por causa do hipotireoidismo em si, e secundariamente porque é o hormônio da tireoide que faz você ter, por exemplo, sensibilidade aos hormônios femininos que você produz, e os androgênios. Só que a sensação de bem-estar que vem quando você libera, por exemplo, beta-endorfina, ela só acontece porque esses hormônios estão em ordem. Então, quando você derruba uma tireoide, você derruba tudo que está embaixo. Quando você acerta isso, tua psique está funcionando legal, aí você consegue fazer dieta. Por que você não consegue fazer uma dieta ideal hoje? Se a gente for colocar isso para você. Porque quem controla a sua capacidade de volição são 3 caras. O seu núcleo acumbente, você trabalha muito bem com isso, você sabe o que é. Seu sistema mesolímbico e seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. São seus 3 sistemas de tomada de decisão.
Se a alimentação para você não tá legal, quem começa a decidir o que você tem que comer é o sistema mesolímbico, não é o núcleo ventromedial. E o que é isso, galera? O que é esse monte de nome? Você está no meio da rua, você vê um leão. Você não olha para esse leão e fala assim, nossa, um felino de grande porte da África, vou passar a mão nele que ele vai fazer miau. Não, você corre 10 quarteirão e você fala, puta vida, um leão. Isso é a tua amígdala respondendo e te protegendo. É por isso que quando você pega aquele cara que está em dieta de restrição, ele decide que ele vai emagrecer sem comer. Ele passa o dia inteiro sem comer. Aí chega à noite, ele fala, eu vou parar ali naquela lanchonete e vou pedir um filé de frango. Só que aí ele vê um brigadeiro. O brigadeiro começa a exercer um domínio sobre a mente do cara. E antes dele perceber, ele enfia uns 10 na boca, mastiga. Aí ele fala, puta, não devia ter feito isso. Quem fez não foi ele. Quem fez foi a amígdala dele, o sistema mesolímbico dele, que é um sistema de proteção e que vai defender ele, inclusive dele mesmo, se ele criar uma restrição. Por outro lado, quando você tem o seu córtex ventromedial funcionando direitinho, o que acontece? A decisão é racional sempre. Então você consegue se policiar e seguir dietas por mais tempo. O único problema que você tem hoje é que se a gente comparar você hoje com você 20 anos atrás, antes de você ter o seu carcinoma papilífero, 20 anos atrás, o seu metabolismo respondia mais rápido, então você fazia dieta e você tinha uma resposta visual mais rápida. Hoje essa resposta visual é mais lenta. E o que fica a chave do trabalho para você? Uma coisa chamada resiliência, que você sabe melhor do que eu, que é o quê? Se manter motivado em situações que não são favoráveis a você. Isso, na realidade, te aproxima mais de um fisiculturista do que qualquer uma outra pessoa. Por quê? Porque o fisiculturista ele tem que treinar em determinadas condições, onde a última coisa que ele sente ânimo para fazer é treinar. Quando ele vê o corpo dele deformado, fora de condicionamento, é essa hora que ele tem que arrebentar de treinar. Então o exercício que você tem que ter, na realidade, além de bons profissionais para avaliar isso para você, e saber que não é fazer uma dieta extremamente restritiva, e que não é deixar para lá essa questão da tireoide de uma forma sintomática, porque é você que controla a sua medicação, quem manda é você. Doutor, eu não estou passando bem. Tudo bem, então vamos tratar. Ah, mas o número tal, o número, ele é um número de avaliação. Quem tem que responder é você, se você está bem ou não. Tendo essas duas coisas, aí a gente tem que, depende de você. Aí é a sua resiliência em conseguir fazer o que você precisa que vai fazer você chegar lá. De verdade, tem uma estatística no meu consultório que não é uma estatística de publicação. Por quê? Quando você olha estatísticas sobre hipotireoidismo, independente da causa que eles tenham, fala-se em 9 para 1, mulher para homem. 9 mulheres para um homem. No meu consultório é quase meio a meio. Por quê? Porque homem só procura médico quando tem alguma coisa que está acontecendo que ele não consegue resolver. E tem um monte de cara que chega no consultório e fala assim, ah, eu tomei até urânio e não funcionou. Só que aí o que acontece? Você pede uns exames e fala, então, porque você tem hipotireoidismo, toma essa porcariazinha aqui, negão, daqui a pouco você vai estar gigante. E dito e feito. Aí o cara começa a evoluir, começa a se sentir bem, porque tem esse desequilíbrio. E o hipotireoidismo, ele é uma doença chata, por quê? Porque são as pessoas que têm que ter mais paciência. Por isso que eu te falo, resiliência. Dá para chegar? Numa boa. Tem uma notícia boa para você. Mudar é sempre difícil. Ou seja, a hora que você conquistar o físico que você quer, se você mantiver condições mínimas, você sustenta ele. Por quê? Porque tanto mudar para melhor quanto mudar para pior significa mudar. E se mudar é difícil para qualquer lado. Beleza? Bom. Pessoal, depois dessa aula, né? Esse momento aula aqui com o Paulo Musi, a gente vai agradecer não só a presença do Musi, né? O Mion aí, mas o Musi hoje tem aí o espetáculo. Uma salva de palmas, por gentileza, né? Aê! Foi a nossa primeira experiência aí com o Musi no palco, esclarecendo a dúvida da galera, tanto ao vivo quanto pela internet. E sem dúvida nenhuma a gente vai repetir, porque foi um sucesso, tanto que tá a presença de todos aqui, todos ficaram aqui durante 1 hora ouvindo o Musi falar, porque é um cara que é referência no esporte, não só no esporte, né, mas acho que no dia a dia todo mundo busca informações sobre hábitos mais saudáveis, então é por isso que o cara é quem é no mercado e é referência, beleza? Uma salva de palmas pro Musi, por gentileza. Valeu, galera! Mais uma vez. A gente se vê. Musi, obrigado, irmão.